Fala galera, boa tarde, domingão, mais um encontro aí do nosso ESAG, nosso Enem para Todos, um braço do nosso projeto ESAG Solidário, aulinha de Biologia. Falaremos de muitas coisas, muitos assuntos interessantes com certa incidência no nosso vestibular, no Enem. Eu me chamo Eduardo, sou aqui do ESAG Rio, professor de Biologia, e ficaremos juntos durante essa 1h30, beleza? Se você não se inscreveu, meu momento de blogueiro agora, hein? Se você não se inscreveu no canal, já tem mais de 470 mil inscritos. TV ESAG, esse canal do YouTube que vocês estão me assistindo. Instagram, @ESAGMedicina. Sigam a gente, lá tem todas as informações, os avisos, comunicados, informações sobre as próximas aulas, tá? Espero e tenho certeza que teremos uma aula de excelente qualidade, a informação vai ser passada de forma clara, direta, tenho certeza disso, eu tenho certeza que no final vocês vão entender, beleza? Vamos lá, temos algumas coisas para falar, então, já para alinhar nossas ideias, herança e sexo, tá? Vamos falar das heranças ligadas ao sexo, restrito ao sexo, influenciada pelo sexo, falaremos de linkage, explicaremos o linkage com muita calma, muita tranquilidade para que vocês esclareçam o que realmente é o linkage, porque o linkage causa muito problema na cabeça de vocês. A gente explica, vocês dizem que entendem, chega na hora do exercício, fica empacado, não consegue sair. Então a gente também vai fazer uns exercícios sobre linkage, tá? E no final a gente fala de mutações e câncer, tá bom? Então vamos olhar com carinho para a nossa genética aí. Vamos lá. Então, a nossa primeira parte aqui, vamos dar um embasamento, vamos entender como é que essas heranças, como é que essas doenças, elas são transmitidas, tá? Então a gente vai começar uma informação básica, e quando eu falo informação básica não significa que é algo bobão, tá? É algo basal para a gente poder aprofundar a nível do vestibular, tá? Então, vamos lá. Grande parte das espécies que a gente conhece, fazem uma coisinha chamada, que você sabe o que é reprodução sexuada, tá? Eduardo, a aula é sobre herança e sexo, Eduardo. A aula é sobre herança restrita, influenciada pelo sexo, como eu identifico o heredograma, porque você está falando de tipo de reprodução. Você vai entender, tá? Primeiro a gente embasa para depois a gente chegar lá. A maioria das espécies tem o que nós chamamos fazem o que nós chamamos de reprodução sexuada. E na biologia, sexo significa encontro de gametas. Na biologia, biologicamente falando, sexo significa encontro de gametas, beleza? Então, se eu tenho uma reprodução sexuada, eu tenho o que nós chamamos de fecundação. Já vou logo para o resultado. Essa fecundação gera novos indivíduos. Tá, Eduardo, isso é óbvio, eu já sei isso. Beleza, ótimo. Então, eu tenho novos indivíduos gerados, preste atenção, com o sexo definido. Entenderam por que eu comecei falando de reprodução sexuada? Só para a gente introduzir o assunto, tá? Então, novos indivíduos com sexo definido. Eu falei para vocês que na biologia, reprodução sexuada significa sexo. Sexo significa encontro de gametas. E é aqui que eu quero chegar. Essa primeira parte, que é a parte maior, mais extensa, com maior quantidade de conteúdo da aula, vai ser baseada principalmente nos gametas, tá? Então eu tenho, na fecundação, o gameta masculino, e o gameta feminino. Tranquilo? Esses gametas, eles são células sexuais, tá? E células sexuais
carregam um negocinho, ou vários negocinhos, ou vários pedaços de material genético, chamados de cromossomos. Então, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um conjunto de cromossomos. Beleza? Eu tenho um conjunto de cromossomos. A gente vai falar sobre esse conjunto de cromossomos. Beleza? Introduzimos a situação. Agora, vamos entender como que isso aqui acontece. Como que o sexo é definido. E eu já te adianto. O sexo, ele é definido, olha a corzinha. A definição do sexo está diretamente relacionada com esse conjunto de cromossomos. Dentro do gameta masculino e dentro do gameta feminino, existem cromossomos. No nosso caso, são 23 cromossomos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá? Então, beleza, vamos lá. Vamos ver a determinação do sexo. Vamos determinar o sexo. Vamos determinar o sexo. Para a gente entrar nas heranças. Para a gente entrar onde interessa. Então eu falei, nós estamos conversando sobre a fecundação, nós estamos conversando sobre o conjunto de cromossomos, nós estamos conversando sobre esses conjuntos de cromossomos que na espécie humana, ele pode ser, se eu estiver falando de uma célula somática, o que é uma célula somática? É uma célula presente nos nossos tecidos, tá? A célula do rim, a célula do pâncreas, a célula do intestino, tá? A célula nervosa, são 46 cromossomos. Agora, se eu estou falando de uma célula sexual, se eu estou falando de um gameta, eu estou falando de 23 cromossomos, a gente vai entender melhor isso, tá? Então, vamos lá. Esse conjunto de cromossomos, ele pode ser dividido em dois. Os cromossomos autossômicos, já falo sobre eles, e os cromossomos sexuais. A gente vai olhar principalmente hoje para cá, cromossomos sexuais, tá? Eduardo, eu já ouvi falar sobre os cromossomos sexuais, eu já ouvi falar sobre XY, é disso que a gente está conversando, tá? Daqui a pouco eu venho aqui para baixo. Mas os cromossomos sexuais, nós temos distribuído nas espécies alguns sistemas. Como assim a gente tem distribuído nas espécies alguns sistemas? Por exemplo, na espécie humana, eu tenho um sistema XY, tá? Então aqui eu estou falando da espécie humana, que é a mais importante, é o que a gente vai falar hoje, tá? Em aves, vai ter o apagador? Em aves, a gente tem um outro sistema, tá? Que a gente não vai entrar em detalhe agora. Deixa eu apagar aqui. Em aves, a gente tem um outro sistema que a gente não vai entrar em detalhe agora, mas é o ZW, tá? E tem também o que a gente chama de X0 em insetos. O foco é aqui. O Enem está aqui em cima, tá? Eu, Eduardo, homem, macho, sou XY. Uma mulher, fêmea, carrega 2 cromossomos X. Daqui a pouco a gente vai falar, que é um dos tópicos da nossa aula, sobre a inativação aleatória do cromossomo X, a cromatina sexual, o corpúsculo de Barr, o mecanismo de compensação da dose. Lembram disso? Falaremos sobre isso, tá? Então, esses são os cromossomos sexuais, é o que a gente vai olhar principalmente. O conjunto de cromossomos autossômicos, como assim, Eduardo? O que são esses cromossomos autossômicos? São aqueles cromossomos que são comuns
são aqueles cromossomos que são comuns entre macho e fêmea. Vamos dar números para esses caras. Como eu falei, a gente vai olhar para a espécie humana. Então, se a gente vai olhar para a espécie humana, vamos ver esses conjuntos de cromossomos. Para a gente entrar nas heranças. Espécie humana. Sistema. Espécie humana, eu estou falando de sistema XY. Tá? Na espécie humana, eu tenho, então, os cromossomos que são sexuais. E eu tenho os cromossomos que são autossômicos. Eu, Eduardo, que não possuo nenhuma anomalia, nenhuma alteração cromossômica, uma pessoa normal, uma pessoa sem nenhuma deficiência, sem nenhuma alteração cromossômica, em suas células somáticas, apresenta 46 cromossomos. Em suas células somáticas, tá? Então, numa célula do meu intestino, por exemplo, eu tenho 46 cromossomos. Presta atenção agora. Desses 46 cromossomos, eu tenho 44 que são autossômicos e eu tenho 2 que são sexuais. Esses 2 vocês já sabem quais são. O X e o Y. Tranquilo? Beleza? Vamos entender como ocorre a herança. Como a gente passa de pai e mãe para filho. Como é que a gente passa as informações para as próximas gerações. Informações genéticas. Tá? Então vamos lá. Tem uma situação aqui. Vamos lá, uma situação hipotética. O Eduardo, que sou eu. O Eduardo que é um cara diploide, que é um cara 2N, nas suas células somáticas tem 46 cromossomos, tá? E nas suas células sexuais, o seu espermatozoide tem 23 cromossomos, isso acontece por causa da meiose, que é a meiose reducional, lembrem disso, tá? O Eduardo e suas células somáticas do seu corpo tem 2N igual a 46 cromossomos, então, beleza. O Eduardo, ele é, vamos usar as mesmas cores, o Eduardo é diploide. 2N igual a 46. Eduardo, que é um macho, cruzou com Beatriz. Beatriz, que não tem nenhuma anomalia cromossômica, não tem alteração numérica no número de cromossomos, em suas células somáticas, ela também tem 46 cromossomos. Mas a gente fecunda com células somáticas? Não. A gente reproduz com células sexuais. Então, o Eduardo que é 2N igual a 46, com 44 cromossomos autossômicos, mais... Peraí, deixa eu apagar esse mais. 44 autossômicos e XY, porque é macho, XY, beleza? A Beatriz, também com seus 44 cromossomos autossômicos, que são comuns entre machos e fêmeas, a Beatriz é XX. Só que a gente não reproduz com célula somática. Se a gente não reproduz com célula somática, a gente reproduz com célula sexual, tá? Então, vamos à situação. O Eduardo, reproduzindo, produz gametas. Esses gametas, a gente já falou que esses caras são haploides. N igual a 23. Só que o Eduardo, sendo N igual a 23, então quer dizer que ele envia metade das informações genéticas da sua célula original, tá? Então, uma célula germinativa, que é a célula que vai formar a célula sexual, que vai formar o gameta, tem 46 cromossomos. A célula sexual tem metade desses cromossomos.
Metade do cromossomo do Eduardo com outra metade dos cromossomos da Beatriz forma um indivíduo de 46 cromossomos, que é o nosso filho. Beleza? Então, N igual a 23. O Eduardo está enviando um SPTZ, que é um espermatozoide. Só que o Eduardo, ele pode enviar 23 cromossomos, sendo 22, se é metade, autossômicos. O Eduardo pode enviar o X, vocês concordam? Porque esses cromossomos vão se separar na meiose, tá? O Eduardo pode enviar 23 cromossomos, sendo 22 autossômicos, e o X. Só que o Eduardo também pode enviar os mesmos 23 cromossomos, sendo 22 autossômicos e o Y. Pergunta para vocês responderem em casa mentalmente, ou no chat. Se o Eduardo manda um X, vai nascer o quê? Um filho ou uma filha? Se o Eduardo manda um Y, vai nascer o quê? Um filho ou uma filha? Aí vocês podem estar pensando assim, não sei, tem que ver a Beatriz. Não tem que ver a Beatriz. Porque a determinação do sexo está diretamente relacionada com qual cromossomo o homem envia. Se ele enviou o X, vai nascer uma filha. Se ele enviou o Y, vai nascer um filho. A Beatriz, por quê? Por que isso acontece? A Beatriz, por sua vez, ela no seu gameta sexual, tá? Na sua célula sexual feminina, no seu gameta feminino, ela vai enviar os mesmos 23 cromossomos em relação à quantidade, tá? Não são idênticos, sendo 22 autossômicos e o X. Perceberam que a Beatriz só pode enviar o X? A Beatriz não pode enviar nenhum outro cromossomo, ela envia o X em relação a cromossomos sexuais. O que pode acontecer? Quais são as combinações que podem acontecer para a gente? No encontro de gametas, na fecundação, na fusão dos núcleos, olha só, essa célula pode combinar com essa. Fecundação, encontro dos gametas. Ou, vou usar outra cor, essa célula, isso aqui são células, tá? Com cargas cromossômicas. Pode encontrar com essa. Aonde eu quero chegar? Se o Eduardo enviou 23 cromossomos, sendo um Y, o filho deles, o Eduardinho, vai ser 2N igual a 46, sendo 44 autossômicos, e é o Eduardinho. É um homem, porque o Eduardo enviou o Y, a Beatriz só manda o X. Pode nascer uma Beatrizinha. Como é que vai nascer uma Beatrizinha? Vai nascer uma Beatrizinha porque o Eduardo enviou o X. Então nasce a Beatrizinha 2N igual a 46, sendo 44 autossômicos, Eduardo mandou o X, Beatriz mandou o X, nasceu a Beatrizinha. Beleza? Tranquilo? Então a gente conseguiu alinhar agora como os indivíduos são formados, como a informação sexual é enviada. A informação sexual é enviada através dos cromossomos. Para a gente entrar nas heranças, gente, cromossomo é pedaço de DNA. Não imaginem que na nossa célula existe um pedação gigante de DNA em uma molécula só. Nós temos vários pedaços de DNA que podem se condensar na forma de cromossomos. Ficou claro isso? Tranquilo? Tirem print, tirem uma foto. 3 segundos. Vou apagar, hein? Beleza? Vamos lá, agora vamos olhar os cromossomos X, o cromossomo X e o cromossomo Y, para a gente falar sobre as heranças. Então agora a gente entra nos, vou aproveitar o título, dos cromossomos sexuais, X e Y. Esses cromossomos sexuais, gente, também podem ser chamados de alossomos. Vocês podem encontrar esse termo aqui, tá? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui rapidinho o cromossomo X. O cromossomo X, que está presente no homem e na mulher. O cromossomo X está aqui. Cromossomo é uma molécula de DNA condensada, tá? O
cromossomo X ele tem uma característica submetacêntrica. O que é isso? O centrômero não está no meio, não divide a cromátide, que é essa perninha, ao meio, tá? Ele está um pouco mais para cima. Esse é o cromossomo X, tá? Gente, o cromossomo X, ele tem em torno de 5 micrômetros, tá? Eu vou botar isso aqui para comparar com o tamanho do Y. E nós temos o cromossomo Y. O cromossomo Y, que tem em torno de 2 micrômetros. Percebam que ele é menor. Percebam que ele é menor, tá? Esse aqui é o cromossomo Y. Tá? Vamos comparar as regiões. Essa região aqui, ó. Tô falando disso aqui, tá? Tô falando disso aqui. Essa região aqui esse pedaço e esse pedaço é o que a gente chama de região homóloga. Região idêntica entre um pedaço do X e um pedaço do Y. Tá? Vamos às outras regiões. Esse pedaço aqui, a parte de baixo do cromossomo, do X, não é igual à parte de baixo do cromossomo Y. Tá? Então essa aqui é uma região diferencial ou não homóloga do cromossomo X. Tá? E essa região aqui é uma região não homóloga do Y. Essas regiões são diferentes. E as heranças ligadas ao sexo, restrita ao sexo, estão nessa parte. Tá? Nós falaremos agora de herança ligada ao sexo, restrita ao sexo e influenciada pelo sexo. Beleza? Lembra que lá no começo, eu vou apagar aqui, tá? Enquanto eu vou apagando, eu vou falando para vocês. Lembra que lá no começo eu falei sobre a cromatina sexual, sobre o corpúsculo de Barr, mecanismo de compensação da dose? A Beatriz, que é XX, tá? As células somáticas dela, a Beatriz inativa aleatoriamente um dos cromossomos. Como assim inativa? Eles se condensam ainda mais, eles formam uma espécie de supercondensação, tá? Para que isso, Eduardo? Porque se os dois cromossomos X tivessem ativos, produziriam substâncias que em excesso são prejudiciais ao corpo da mulher. O homem consegue sobreviver com um cromossomo X, a mulher também, tá? Na verdade, sabe-se que nem toda cromatina sexual, que é esse cromossomo X, que se supercondensa, ele está inativado, tá? Em torno de 10% ali pode estar ativo. Mas a nível de vestibular, a gente considera essa região como uma região supercondensada e inativa. Então, na verdade, a Beatriz, ela é XX, mas o X está todo embolado, supercondensado. Beleza? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos às heranças cromossômicas, as heranças ligadas aos cromossomos. Primeira, a herança ligada ao sexo, que é a mais comum e mais causa dor de cabeça em vocês, porque vocês não conseguem identificar no heredograma como eu diferencio uma herança autossômica, que está ligada aos cromossomos autossômicos, de uma herança ligada ao sexo, que está ligada aos cromossomos sexuais. Falaremos sobre isso. Uma herança, então, ligada ao sexo. Se eu estou falando de herança, gente, eu estou falando de transmissão da informação genética, tá? E a gente precisa saber, vocês precisam chegar no dia da prova e saber que uma herança ligada ao sexo se refere a qual gene? Ou melhor, aonde está o gene de uma herança ligada ao sexo, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Numa herança ligada ao sexo, o gene está onde? Numa herança ligada ao sexo, o gene está onde? O gene está na região não homóloga
não homóloga do X. Onde é que é a região não homóloga do X? Aqui. Então, daltonismo, hemofilia, hipofosfatemia, daqui a pouco eu falo sobre isso, estão aqui, na região não homóloga do cromossomo X. Ou seja, esses genes que a gente vai conversar agora estão somente no cromossomo X. Ah, então o homem não pode ter. Mentira, o homem pode ter, porque o homem tem o cromossomo X. Olha o Eduardo aqui com o XY, né? Tá? Homem e mulher. Ah, então afeta homem e mulher de forma igual. Calma, calma, a gente vai falar sobre isso. Não é assim que a banda toca aí, tá? Essa herança ligada ao sexo, vocês podem encontrar no vestibular como uma herança ligada ao X. Uma herança ligada ao X. Ligada ao X, ligada ao sexo, já sabe que trata dessa região, tá? Essa herança ligada ao sexo, ela pode ser dominante e ela pode ser recessiva, tá? Então vamos lá. Uma herança ligada ao sexo, ela pode ser dominante e ela pode ser recessiva. Eu vou começar pela recessiva. Esses exemplos são fundamentais. Vocês precisam saber isso, tá? Que o daltonismo e que a hemofilia, são heranças ligadas ao sexo do tipo recessivo. Vamos lá. Vamos entender o que acontece. Por isso que foi muito importante a gente mostrar aquela situação ali, tá? E principalmente isso aqui, para mostrar que nessa herança o gene está ligado ao X, tá? Hemofilia. Quem é hemofílico tem problemas na coagulação. Tem dois tipos de hemofilia: hemofilia A e hemofilia B. Dependendo do tipo de hemofilia, é o problema do fator de coagulação, tá? Fator de coagulação 8 e fator de coagulação 9. Mas para o vestibular, você sabendo que a hemofilia é uma herança ligada ao sexo recessiva e que a pessoa tem problema de coagulação, está perfeito, é o suficiente. No daltonismo, a pessoa tem distinção das cores, principalmente o verde e o vermelho. Existem níveis de daltonismo. Às vezes a pessoa só enxerga branco, preto e cinza. Às vezes a pessoa não consegue ver diferenciar o verde do vermelho. Às vezes a pessoa não consegue diferenciar diferentes tons de verde, vermelho e às vezes até o azul. Mas o azul não entra nesse caso aqui não, tá? O daltonismo afeta, que é o gene, que é um Dzinho, o daltonismo, vamos usar a expressão do gene Dzinho, afeta os cones, as nossas células fotorreceptoras da retina, tá? São elas que estão diretamente relacionadas com a detecção da luz, tá? Principalmente para a gente enxergar objetos coloridos, enquanto os bastonetes estão relacionados a objetos preto e branco, objetos que não têm cor, beleza? Então, vamos entender como é que um cara, como é que um homem, como é que uma mulher são daltônicos. Vamos entender isso com calma, tá? Ou melhor, vamos começar pela hemofilia. Vou começar pela hemofilia, porque eu quero falar um negócio legal aqui. Não é legal, mas é importante a gente falar, porque o vestibular é legal, tá? Vamos às situações. Esse aqui é um homem. XY é um homem. Um homem. Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. São 5 possibilidades aí. É uma herança ligada ao X. Se é uma herança ligada ao X, o Y não está participando dessa situação. O Y não está participando dessa situação. Tá? Então eu vou jogar fora o Y. Não. Eu só não vou mexer com ele aqui. O homem, ele pode ter o gene Hzão no cromossomo X, na região não homóloga de X, nessa região aqui, tá? O homem, ele pode ter o gene Hzão ou ele pode ter o gene Hzinho. E no Y, Eduardo, não entra, não tem gene H, não tem o gene da hemofilia ali, da produção dos fatores de coagulação do cromossomo Y. Vamos para a mulher. A mulher
A mulher, ela pode ser Hzão, Hzão, ela pode ser Hzão, Hzinho, e ela pode ser Hzinho, Hzinho. Beleza? Quem é o hemofílico? Quem é o hemofílico dessa brincadeira aí? 3 segundos para você pensar e digitar e responder aí no chat. E se inscrever no canal. O hemofílico, eu estou falando de uma herança recessiva, né? Estou falando de uma herança recessiva. Então vocês concordam que o hemofílico é esse cara aqui? Essa mulher aqui? Tá? Ah, Eduardo, mas aqui só tem um Hzinho. Aqui tem 2 Hzinhos. Essa mulher vai ser mais hemofílica que esse cara? Não. Lembra do mecanismo de compensação da dose? Se o cromossomo está inativo? Tá? Então, basta o Hzinho. Vou até colocar o Hzinho aqui. Basta o Hzinho para que haja a manifestação dessa doença. Ah, mas eu estou olhando aqui, Eduardo. E esse cidadão aqui? Esse cara aqui? No caso, essa mulher. Ela tem hemofilia? Ela é portadora do gene da hemofilia. É uma mulher portadora do gene da hemofilia. Essa mulher aqui, normal. Não afetada. Esse cara aqui, normal. Não afetado. Esses caras, esse cara e essa mulher, são hemofílicos. A mesma coisa para o daltonismo. Aí é repetição, gente. Aí agora é repetição. Os indivíduos daltônicos, eu posso ter um homem XDzinho Y, que é daltônico, e eu posso ter uma mulher XX Dzinho. Tá? Existem mais homens daltônicos e hemofílicos do que mulheres. Por quê? Vamos olhar a hemofilia aqui. Olha que detalhe interessante. A cada 60 mil homens que nascem, mulheres que nascem, desculpa. Homens que nascem, não mulheres, homens. Tem aqui, ó, um hemofílico. Por quê? Porque esse gene Hzinho, ele aparece uma a cada 60 mil vezes. É difícil ser um homem hemofílico. E a mulher? Para a mulher ser hemofílica, basta ela ter um Hzinho, porque se ela tem um Hzinho, ela é só portadora, ela não manifesta. A mulher tem que ter 2 Hzinhos. Então, para o homem é isso aqui. Para o homem é isso aqui. E para a mulher? É 1 sobre 60 mil, porque é um Hzinho e 1 sobre 60 mil. Porque é o outro Hzinho. A mulher é Hzinho. Posso estar errado, mas essa conta aqui dá na faixa do bilhão. 60 mil vezes 60 mil. Beleza? Entenderam porque é mais fácil encontrar um homem hemofílico? Das 2 situações, um hemofílico. Da mulher, das 3 situações, um hemofílico. É mais fácil encontrar um homem hemofílico do que uma mulher. Beleza? Foi? Tranquilo? Vamos olhar aqui. Vou fazer aqui um herenograma agora, para que a gente entenda. Vou apagar, hein? Vou apagar aqui. Já tiraram foto? Print. Fui. Eduardo, tá bom, isso aí eu já sabia. Pô. Perdeu 10 minutos explicando uma coisa que eu já sei. O meu problema é que eu não sei. Ver que no heredograma isso é uma herança ligada ao X. Então vamos lá. Vamos ao heredograma aqui. Eu tenho um homem afetado. Que passou para sua filha.
ou seja, a filha está afetada, que casou com um cara não afetado, tá? Desculpa, o irmão dela é não afetado. Essa mulher casou com um cara não afetado e tiveram 4 criancinhas. Um filho, 2 filhos, 3 filhos e uma filha. Desses 3 filhos que nasceram, 3 filhos homens que eu estou falando, todos são afetados. É aqui que você olha na prova do vestibular e lembra de mim. O Eduardo falou e eu acertei. É aqui que você tem que olhar. Ah, mas assim é fácil. Assim é fácil. Não é fácil não. Porque na prova pode aparecer o ureograma gigante, então você tem que, com concentração e com calma, procurar isso aqui. Tá, procurar o quê? Procurar isso aqui, ó. Mulheres afetadas, possuem todos os filhos afetados. É isso que vai te fazer marcar na alternativa que essa herança ela é recessiva e ligada ao X. Você vai ter essa convicção que ela é recessiva e ligada ao X por causa disso aqui. Mulheres afetadas possuem todos os filhos afetados. Não acredito. Eu quero que você me prove. Então eu vou te provar. Eu olhei isso aqui e já sei, agora eu quero provar. Se é uma herança ligada ao X, só está no X, certo? Então, só usar a mesma cor aqui. Vamos lá. Esse cara, ele é XY. Essa mulher é XX. Essa rapaziada aqui é XY. E essa mulher é XX. Se é uma herança recessiva, eu estou falando do gene recessivo. Isso aqui é um homem. Hzinho. Certo? Se essa mulher é afetada, ela só pode ter recebido o Hzinho do pai e o Hzinho dessa mulher aqui. Então tu errou, bobão. Porque tu falou que essa mulher não é afetada. Ela realmente não é afetada. Eu te mostro. Essa mulher XX, ela é portadora do gene. Então ela é Hzinho. Ela passou o XHzinho e o pai passou o XHzinho. Casou com um cara XY. Deixa ele para lá. Por que deixa ele para lá? Porque ele vai passar para os seus filhos o Y. Olha só. Olha só. Esse Y aqui é esse Y aqui. Que é esse Y aqui. Que é esse Y aqui. Ou seja, se o pai passou o Y, a mãe só pode passar o quê? O X. Qual X? Qualquer um. Desde que esteja ativo. Hzinho. Eu tenho 3 filhos afetados pela herança ligada ao X excessivo. Ficou claro? Ficou tranquilo? Beleza? É assim que você identifica o heredograma. E essa mulher aqui? Eu sei que ela é Hzinho. Mas o cara não é normal? Se o cara é normal, o cara tem Hzão. Então ela é portadora. XHzinho. Te provei que isso é recessivo ligado ao X. Vamos. Vou apagar aqui, hein? Vou apagar aqui. É bom que aqui não tem aluno para falar. Não precisa apagar. Já foi. Já apaguei. Não pode apagar, estou copiando. Já é. Vamos lá. Além da recessiva, ela pode ser dominante. Me dá um exemplo aí
Herança ligada ao X dominante tem uma doença chamada hipofosfatemia. Preciso saber hipofosfatemia, preciso saber que isso é um raquitismo independente da vitamina D? Não precisa, tá? Mas eu estou te falando que a hipofosfatemia é uma herança ligada ao X dominante. Se é ligada ao X dominante, eu só preciso de um gene dominante para que aquela herança se manifeste. Vou fazer uma coisa com rosa, tá? Então vamos usar a letra azul. Tá? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que mulher, homem. Ignora o cromossomo Y. Quem entra aí na brincadeira é o X. Vamos lá? Já sei que é doente. Basta uma cópia do alelo dominante para que a herança se manifeste. É doente. Basta a cópia de um alelo do gene dominante. Xazinho, é normal. Tranquilo? Homem, doente e normal. Não esqueceu do Y, não esqueci do Y. Eu estou falando de uma herança ligada ao X. Tá? Quem são os afetados de hipofosfatemia aqui? Essa rapaziada aqui, ó. Isso eu já sabia. Você perdeu mais 5 minutos do nosso precioso domingo, nosso precioso tempo. Eu quero identificar um heredograma. Como é que eu consigo diferenciar esse aqui do que tu vai desenhar? Vamos lá. Vamos lá. Tá. Agora eu tenho um pai, uma mãe afetada, que tem 3 filhos. Um homem, isso aqui é uma mulher. Um homem, uma mulher e um homem. Esse homem, um dos filhos, é afetado pela herança, pela doença. Tá? Isso aqui é homem, tá, gente? Isso aqui é homem. Esse cara casou com uma mulher. Normal. E nasceram as crianças. Vamos botar 4 também. Uma menina, 2 meninas, 3 meninas e um menino. Das 3 meninas, as três estão afetadas. Beleza? Tá, como é que eu sei então que é uma herança ligada ao X dominante? A resposta está aqui. O homem afetado passa para as suas filhas afetadas. Tá? Então não vou escrever, porque não tem espaço. Mas o homem afetado possui todas as filhas afetadas. Me prova. Não é dominante? O homem, ao invés de passar quando é filho, ele não passa o Y. Quando é filha, ele não passa o X. Então vamos lá. Esse cara, ele é XY. Ele é XY e tem a doença. Não quero saber do resto. Essa menina, que é XX, essa também é XX, essa também é XX, vai receber um X do pai. O único X que o pai tem para doar é o que tem o azão, tem o gene da doença. As filhas vão ser afetadas. Ué, então por que o garoto lá que nasceu ele não é afetado? Porque do papai, ele recebe o Y. Ou seja, esse Y aqui é esse Y aqui. E se essa mulher que casou com um cara afetado não é afetada, ela é XX e ela é azinho. Então ela passou pro cara, pro filho dela, o azinho. Tira uma foto, salva isso pelo menos até o dia do Enem. Foi
É assim que a gente diferencia uma ligada ao X recessiva e uma ligada ao X dominante. Vou apagar lá. Agora a gente sai de ligada ao sexo. Agora a gente sai de ligada ao sexo para uma herança restrita ao sexo. E a gente tem, além da herança restrita ao sexo, a gente tem uma herança que é influenciada pelo sexo. Tá? Lembra, vamos descobrir onde é que estão os cromossomos relacionados a essas heranças. A herança que é restrita ao sexo, o gene que manifesta a doença está na região não homóloga do Y. Gene. Aí tu já começa a pensar aí de quem passar para quem. Gene na região não homóloga do Y. Ah, beleza. Então o X vai ser afetado? O gene que está relacionado a essa herança restrita está no cromossomo X? Não. Quem só tem cromossomo Y são os homens? Quem tem cromossomo Y são os homens? Ou seja, como eu identifico isso no heredograma? Os pais transmitem para os filhos, tá? Então os pais transmitem aos filhos. Todos os homens da geração, da família, são afetados. Todos. Eu identifico o heredograma. Como é que eu mudaria esse heredograma com herança restrita ao sexo? Tiraria essa pintura aqui, botaria esse cara afetado, esse cara afetado, esse cara afetado e esse cara afetado. Todos os homens são afetados de uma herança restrita ao sexo. Porque o gene está no cromossomo Y. A mulher não manda e a mulher não recebe o cromossomo Y. Se ela não manda e ela não recebe, ela não vai ter essa doença. Ela não está relacionada com essa herança. Tá? Homens, pai passa para filho, filho passa para neto e assim sucessivamente. Na mesma família, todos são afetados. Tá? Herança influenciada pelo sexo. A calvície. Aqui, na herança influenciada... Por que a gente fica careca? Isso é importante. Por que eu estou ficando careca? Está relacionado com a produção de testosterona. Por que tem mais homem careca do que mulher careca? A testosterona participa disso. Tá? Então, esse aqui eu vou tomar um tempinho para a gente falar. Na herança influenciada pelo sexo, eu tenho uma variação de dominância, preste atenção, eu tenho uma variação de dominância e recessividade do gene agora em função do sexo. Variação de dominância e recessividade do gene. Que gene é esse, Eduardo, que você está falando? Vamos falar do gene C, que é o gene da calvície, por exemplo. Em função do sexo. A gente fica careca. Estou falando assim, olhando mais para os homens, né? A liberação de testosterona, o alto nível de testosterona liberado pelo homem, estimula as glândulas sebáceas a produzirem lipídios, para produzirem gorduras.
essa produção de lipídios acaba atrofiando a matriz germinativa do nosso folículo piloso. O que acontece? O cabelo cai, ele não consegue se renovar, porque a matriz está atrofiada. Se ela não consegue se atrofiar, não nasce mais cabelo, a pessoa fica careca, é o que está acontecendo aqui. Tá? As minhas matrizes germinativas estão totalmente atrofiadas. Estão atrofiando as outras, Tá? Por quê? Por que essa herança ela é influenciada pelo sexo? Vamos lá. Esse é aquele quadrinho que vocês já estão cansados de ver. Todo livro, toda aula é sobre calvície, em relação à herança influenciada pelo sexo. Tá? Então vamos montar um pequeno quadrinho aqui. Quadrinho de genótipo. Um quadrinho de genótipo. E um quadrinho de fenótipo que eu vou dividir em homem e mulher. Se eu estou falando do gene Czão, gene C, que pode ser o Czão e Czinho, os meus genótipos possíveis, são Czão, Czinho e Czinho. São as três combinações. Se o homem é Czão não tem desenrolo, ele é calvo. Se a mulher tem Czão, ela também é calva. Vou pular o heterozigoto, daqui a pouco eu falo por quê. Se o homem é Czão, Czinho, ele é não calvo. Se a mulher é Czinho, a mulher é não calva. Aí a gente tem que brincar aqui. A gente tem que olhar para cá. Variação de dominância e recessividade do gene em função do sexo. No sexo masculino, o gene, olha para o Czão, o gene Czão, ele se comporta como dominante. Se ele se comporta como dominante, é porque basta uma cópia do gene. Se basta uma cópia do gene, o cara Czão é calvo. Na mulher, o gene Czão, o gene C, o gene Czão, ele se comporta como recessivo. Então eu precisaria de duas cópias do Czão. Então, nesse caso, a mulher é não calva. Foi? Entenderam? Esse é o quadrinho que você tem que levar para a sua prova, para o seu Enem, para o seu vestibular. É uma variação de dominância e recessividade dependendo do sexo. O homem é dominante e na mulher é recessivo. Por isso que o homem com genótipo Czão, Czinho é calvo e a mulher Czão, Czinho, ela é não calva. Em 3, 2 são calvos. Em 3, 1 é calvo, 2 são não calvos, no caso da mulher. Herança foi? Herança está tranquilo? Falamos dos principais, mostramos o heredograma e agora a gente vai entrar no linkage. Tirem foto, tirem print, vou apagar. Vou apagar, hein? Aproveitando esse tempo que eu estou apagando, se inscrevam no canal e lembrem que aí no YouTube você pode voltar, né? Enquanto a gente está na transmissão, você pode voltar o que eu acabei de falar e pode pegar o que eu acabei de apagar. Talvez agora a gente já esteja nos 490 mil inscritos, que a gente no começo da aula estava com 473, que eu olhei lá para fazer a propaganda. Vamos lá. Agora a gente vai falar de linkage. Agora, cara, eu vou explicar linkage, você vai falar, eu sei tudo de linkage, aí tu vai olhar, aí acabou a aula. Aí tu come uma parada e vai fazer um exercício, aí tu não sabe nada, não consegue resolver nenhum exercício de linkage. É isso que acontece, tá? Eu estou aqui para tentar ajudar vocês para que isso não aconteça. Vamos lá. Primeiro, o que é linkage? Eu tenho 3 coisas para te falar aqui do linkage. Tenho 3 coisas para te falar aqui de linkage. Primeiro, que o linkage ele é uma exceção à segunda lei de Mendel. Lembra do Mendel? O cara da genética? Linkage é uma exceção
da segunda lei. Já te explico o que é isso. A segunda lei de Mendel. Ah, Eduardo, eu lembro que na segunda lei de Mendel, ele cruzou as ervilhas para comparar as características, a ervilha comparando as características de cor e a superfície da semente, amarela e lisa e verde e rugosa, lembra disso? Linkage é uma exceção disso, tá? Por quê? Enquanto Mendel, na segunda lei, falava sobre uma segregação, estou falando de Mendel, hein? Independente. Enquanto Mendel falava de uma segregação independente, o linkage, que não é uma pessoa, tá? Mas o linkage fala sobre segregação dependente. Tá, beleza? Tu falou aí. Dependente. Tu falou, eu continuei sem entender nada. Vamos lá. Eu falei que tinha 3 coisas para te dizer. Já disse 2. Uma segregação dependente. De quem? Vou falar. Que é uma exceção à segunda lei de Mendel. Eu vou te definir linkage. Você sabe que tem que usar tudo que você aprendeu em linkage quando numa prova, numa questão, num exercício, numa conversa, você tem genes, presta atenção, aqui que é o mais importante, genes não alelos, no mesmo par de cromossomos homólogos. No mesmo par de cromossomos homólogos. Eu vou desenhar, caso você não tenha entendido. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos impares, aqueles cromossomos que se pareiam. Aquele cromossomo que vem um do pai e um da mãe. Nós temos lembra que nós temos 46 cromossomos nas nossas células somáticas? 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe. Esses cromossomos são agrupados em pares, tá? Esses pares são os homólogos, tá? Genes não alelos do mesmo par de cromossomos homólogos. Tá, Eduardo, não entendi, eu quero que você desenhe. Eu vou desenhar então. Eu vou desenhar Mendel. Eu vou desenhar a disposição de um cromossomo quando a gente está falando de Mendel. E eu vou desenhar a disposição dos cromossomos quando a gente está falando de linkage. Eu vou começar por Mendel. Mendel não é linkage. Eu só estou mostrando para vocês qual é a diferença. Vamos lá. A partir de agora, a gente vai desenhar muito isso aqui. Quantos cromossomos tem aqui? Um cromossomo duplicado, com 2 cromáticas, tá? Quantos cromossomos tem aqui? 1. Quantos cromossomos tem aqui? 1, só que duplicado, tá? Então tem aqui um cromossomo que veio do pai, do macho, e outro cromossomo que veio da mãe, da fêmea. Percebam, o mesmo tamanho, a posição do centrômero é a mesma. Esses caras possuem genes alelos. O que são os genes alelos? O Azão e o Azinho, o Hzão e o Hzinho. Mas como eu defino o gene alelo? É um gene que está relacionado com a mesma característica. Por exemplo, o gene Azão e o Azinho pode estar relacionado à característica produção de pigmento na pele, tá? Cor da pele. Se você tem Azinho, você produz mais ou menos pigmento. É só um exemplo para que vocês se liguem. Então, os genes alelos são aqueles que estão relacionados com a mesma característica. Que característica, Eduardo? Qualquer uma característica, tá? Mendel, quando foi analisar as ervilhas, ele analisou a cor e a textura, tá? Vou desenhar mais um cromossomo aqui. Ele analisou a cor e a textura. Branco é homólogo com branco, amarelo é homólogo com amarelo. O branco não tem nada a ver com o amarelo. Olha só, o branco é independente do amarelo e vice-versa, tá? Vamos lá. Ele foi olhar o gene, que eu vou chamar de vesão. Essa perna é idêntica a essa. Elas são cromáticas irmãs, então também aqui tem vesão. Ah, então quer dizer que o cara é vesão? Não, tá? E se aqui é vesão, eu vou botar aqui vezinho. Tá? Esse é o gene responsável, os genes alelos, o par vesão
Vzinho, relacionado à cor das ervilhas, tá? E no cromossomo amarelo, eu tenho Rzão, se aqui é Rzão, aqui também é Rzão, porque são cromáticos irmãs, são idênticos, e aqui eu vou botar Rzinho. Isso é meio. Para formar indivíduos na produção dos gametas, o Vzão se separa, segrega, independentemente do que vai acontecer aqui. A mesma coisa vale para o Rzão e o Rzinho, que se separam independentemente do que acontece aqui no cromossomo branco. Tá? Aqui, então em meio eu tenho genes não alelos, que eu estou olhando, o Vzão, o par Vzão, Vzinho, com Rzão, Rzinho, em cromossomos não homólogos. Já sacou a diferença? Aqui eu estou falando de cromossomos não homólogos. Cromossomos não homólogos. Aqui, em linkage, eu estou falando de cromossomos homólogos. Então vamos lá? Vamos usar o exemplo do cromossomo branco. Quantos cromossomos eu tenho aqui? Um cromossomo duplicado. Agora eu tenho 2 cromossomos duplicados. Esses caras têm o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero e os genes alelos que eu vou desenhar. Então esses caras são homólogos. Tá? Agora, em linkage, os exercícios de linkage precisam estar relacionados dessa forma. Ó. Se esse cara aqui tem visão, esse aqui é visão, porque são idênticos. Tá? Esse cara é Vzinho, então esse cara é Vzinho. Esse cromossomo é Vzinho, porque são idênticos. E o Rzão e o Rzinho, tu vai colocar no cromossomo amarelo? Não. Agora é uma segregação dependente. O que acontecer com o V está muito relacionado com o que vai acontecer com o R. Isso é linkage. É assim que você diferencia linkage de Mendel. Mendel, os genes não alelos estão em cromossomos não homólogos. Aqui os genes não alelos estão no mesmo par de cromossomos homólogos. Percebam que o V e o R estão no mesmo cromossomo, tanto o Vzão quanto o Rzinho, quanto o Vzinho, o Rzinho e o Rzão. Isso é linkage. Tranquilo? Vamos às situações? Vou apagar lá. Vamos aos tipos de linkage. Vamos à formação dos indivíduos. Por isso que foi tão importante a gente começar lá falando da diferenciação do sexo, a formação do indivíduo. Olha só. Olha só. O linkage, ele pode ser o que a gente chama de total ou parcial. Então vamos ao total. Linkage total. Tá bom, Eduardo, mas o que é? Já ouvi falar, mas não faço a menor ideia, não lembro o que é o linkage total. O linkage total é quando não há crossing over, quando não há permutação, quando não há recombinação entre os cromossomos. Não há crossing over. Esse é o linkage total. E o linkage parcial é quando tem crossing over. Mas vamos às situações. Quando não tem linkage total, quando o exercício te fala que não tem crossing over, mel uma chupeta, beleza. Vamos à situação. Eduardo, tá, mas que situação é essa que tu está falando? Vou botar a célula aqui, eu estou falando de meiose, tá? A gente vai lembrar um pouquinho de meiose aqui. Olha só. Olha só. Uma célula que vai sofrer meiose. Lembra que a gente tem a meiose? Formando duas células. E eu tenho a meiose 2, totalizando 4 novas células. 1, 2, 3, 4. Eu estou falando de formar gameta, tá? Então, no caso do Eduardo, eu estou falando do espermatozoide, e do espermatozoide. Estou falando da formação de gametas. Se estou falando da formação de gametas, eu tenho uma célula 2N aqui, e essas células são N.
Como é que eu diferencio uma célula 2N de uma célula N? Uma célula 2N está impar, tá? Tem pares de cromossomos homólogos. A célula N não tem. Vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou aqui do Vzão e do Rzão, tá? Vamos lá, o Eduardo, que no caso não é o Eduardo, né? Mas assim, a célula 2N está com seus cromossomos homólogos, tá? Está com seus cromossomos homólogos, então aqui é Vzão, aqui é Rzão. Por quê? Porque eu quero, tá? Eu quero. Vzão é Rzão. O Eduardo é heterozigoto. Aqui é Vzinho, aqui é Vzinho, aqui é Rzinho, aqui é Rzinho. Esse cara, ele é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Mesmo cromossomo, tá? Isso não é Mendel, isso é linkage. Meiose 1, o que acontece na meiose 1? Separação dos cromossomos homólogos. Então, para cá, eu tenho um cromossomo e eu tenho outro cromossomo para cá. Essa célula já é N, porque essa célula não tem seus cromossomos homólogos, não estão em pares. Tá? Vamos completar com os genes aqui. Vzão, Rzão, Vzão, Rzão. Vzinho, Vzinho aqui, Rzinho, Rzinho. Vou para a meiose 2. A meiose 2 ela é equacional, muito parecida com a mitose, tá? Separam as cromátides irmãs. Então, meiose 1, separaram os cromossomos homólogos, agora eu vou separar as cromátides irmãs. Estamos lembrando aí de meiose, hein? Divisão celular. Então, tem um cromossomo aqui, um cromossomo aqui, um cromossomo aqui e outro cromossomo aqui. Vamos aos genes? Quais são os gametas que eu posso formar? Então, eu tenho um Vzão com Rzão, eu tenho outro Vzão com Rzão, entenderam? Eu separei essas cromátides irmãs. Uma veio para cá, a outra veio para cá. Eu posso ter um Vzinho com Rzinho, e eu posso ter um Vzinho com Rzinho. De novo, eu separei as cromátides irmãs. Um Vzinho vem para cá e outro Rzinho vem para cá. Por que você está falando isso? Porque as proporções aqui são bem definidas. Como assim, Eduardo, as proporções são bem definidas? Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Que eu tenho 50%, metade dos gametas, Vzão, Rzão, ó, de 4, 2 mandam o Vzão, Rzão. Mandam para onde? Para fecundação. Vou encontrar com a célula sexual feminina que vai ter outro cromossomo desse para formar os nossos homólogos, tá? E 50% Vzinho, Rzinho. Proporções bem definidas, linkage é ridículo. O problema vem agora. Ficou claro isso? Tá? Dividi, separei proporções bem definidas entre Vzão e Rzão e Vzinho e Rzinho. O problema é quando há crossing over na meiose 1. Quando há crossing over na meiose 1, vou apagar. A gente precisa ter atenção. Porque as proporções não são definidas. Se as aqui as proporções são definidas, 50 para cada um, tá? Para cada par de genes. Se as proporções não são definidas, o exercício vai precisar de passar isso. Na maioria dos casos a gente passa, tá? Então eu tenho um linkage parcial. O linkage parcial é aquele que há crossing over. E agora tem, entre aspas, um problema, que ocorre a permutação. Onde agora eu tenho proporções diferentes entre os gametas que não sofrem crossing over e os gametas que sofrem crossing over, tá? Então vamos lá. Enxergam aqui, vocês enxergam aqui. Isso aqui é uma meiose, é a mesma coisa.
meiose 1, meiose 2. Tá bom? Vou usar o mesmo exemplo, gente, só que agora tem crossing over, tá? Vamos lá. Cromossomos homólogos. Vou usar outra cor. Vou usar outra cor para que vocês consigam pegar o que eu estou falando. Vou usar o azul e o amarelo. O azul e o amarelo são homólogos, por favor. Esses caras são homólogos. O azul tem o gene Vzão, também Vzão, o Rzão e também o Rzão. O amarelo tem o Vzinho também, Rzinho e Rzinho. Só que no linkage parcial ocorre troca de informação genética, ocorre choque entre esses cromossomos homólogos. Olha o que acontece. Esse processo aqui é o crossing over. Isso é o crossing over. Olha só. Azul íntegro aqui, beleza. Então aqui eu tenho Vzão, Rzão. Agora o problema. Olha só. Olha o que acontece. Olha a troca de informação genética. Ao invés de ser de novo Vzão e Rzão, agora é Vzão, Rzinho. Esse Rzinho veio daqui. Essa é a parte azul, esse pedaço azul trocou com esse pedaço amarelo. Como é que vai ficar o amarelo então? O amarelo vai ficar assim, ó. Olha como vai ficar o amarelo. Olha como vai ficar o amarelo. De novo, Vzão. E Vzão, desculpa, Vzinho, perdão. Vai ficar Vzinho. Qual foi o problema aqui? Esse Rzão vai passar para cá. Então agora eu tenho um Rzão e aqui continua sendo Rzinho. Vocês entenderam a diferença entre essa célula e essa aqui? Essa aqui teve recombinação, essa teve crossing over. Então o que eu quero dizer? As proporções não serão as mesmas. Tá? Se as proporções não serão as mesmas, vamos lá. Meiose 1, separação dos cromossomos homólogos. Tá com recombinação, tá? Separação dos cromossomos homólogos. Teve crossing over, então eu mantenho o respeito no meu jogo de cor. Vzão, Rzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Isso é meiose. Meiose 2, separam as cromátides irmãs. Então vamos lá. Um azul normal, um azul um pedaço do amarelo, porque é o que houve o crossing over. Aqui teve recombinação. Eu tenho um amarelo com um pedaço de azul, que é esse aqui. Eu tenho um amarelo íntegro. Agora eu preciso dar atenção de vocês. Vamos completar com os genes. Vzão, Rzão. Vzão, Rzinho. Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão. Vzinho, Rzinho. Onde teve crossing over? Aqui. Onde não teve crossing over? Aqui. Agora eu preciso de vocês. Preciso muito da atenção de vocês. Isso aqui é espermatozoide, 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 espermatozoide. Gameta, 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 gameta. Onde houve crossing over, esses caras são chamados de gametas recombinantes. São os gametas recombinantes. Onde houve o crossing over, gametas recombinantes. E onde não houve crossing over, é o gameta parental. Então eu tenho o parental lá em cima e o parental aqui embaixo. Tá bom, Eduardo, mas e aquelas proporções que aparecem lá na questão e que eu nunca sei resolver? Vamos lá. Então, quais são as possibilidades dos gametas formados? Vamos fazer aqui. Vamos olhar aqui. Eu tenho
Vzão, Rzão, concorda? Um cromossomo com Vzão, Rzão. Vou botar os parentais juntos. Eu tenho um Vzinho, Rzinho. Eu tenho um com Vzão, Rzinho. Eu tenho um com Vzinho, Rzão. Os dois primeiros são os parentais, não tiveram crossover, e os dois baixos são os recombinantes. Como eu sei, aqui no linkage total, você falou que as proporções são bem definidas, então você sabe que é 50% um tipo, 50% o outro. Aqui tem como eu saber de cabeça? Não. Aqui o enunciado vai te falar, o exercício vai te falar. Então eu vou te dar uma situação agora, tá? Que os gametas parentais estão presentes em 41,5%. 41,5%. O que sobrou é o gameta recombinante. Tá? Então, o que eu tiro dessa informação? Eu tiro dessa informação que a proporção, presta atenção, a proporção de parentais é maior do que a proporção de recombinante. Então, eu tenho mais parental do que recombinante. Isso tem que ficar claro na tua cabeça. Eu tenho mais parentais, mais gametas parentais do que os gametas recombinantes. E eu consigo, a partir dessa informação, saber duas coisas. Primeiro, a taxa de crossing over. Qual é a porcentagem de crossing over? E a porcentagem de crossing over está aqui, ó. Eu consigo saber tudo que eu falei. A porcentagem de crossing over e a distância entre os genes do cromossomo. Eu consigo saber isso aqui, ó, a distância desses caras. A distância desses caras. E eu consigo saber qual gene está em qual cromossomo. Se é o recessivo, se é o dominante, se é uma conformação em cis, onde eu tenho Vzão e Rzão no mesmo cromossomo, se é em trans, onde eu tenho, por exemplo, Vzão e Rzinho. Tá? Vamos lá. A porcentagem de crossing over é a soma, a taxa de crossing over é a soma das proporções do gameta recombinante. Então eu tenho 17% de crossing over. Isso precisa ficar claro. 8,5 mais 8,5. Eu tenho 17% de taxa de recombinação. Então, dessa situação aqui, em 17% das vezes eu tenho crossing over. Ok? E eu consigo saber a distância entre os genes. Por convenção, ficou decidido que a distância entre os genes, a taxa de crossing entre os genes, está diretamente relacionada com a distância entre eles. Ou seja, se eu tenho 17% de crossing over, a distância entre eles é de 17 organídeos, ou unidades de recombinação. Tá? Vou apagar aqui para a gente terminar o linkage. Nosso tempo está acabando. Então, vamos lá. Apaguei. O que eu quero dizer? Eu quero dizer rapidamente que se eu tenho um cromossomo, vou deitar esse cromossomo aqui e aqui. Aí eu tenho, sei lá, o gene Pzão, genes não alelos no mesmo cromossomo. O gene Vzão, aqui eu tenho Pzinho, aqui eu tenho Vzinho, aqui eu tenho Azão, aqui eu tenho Azão, aqui eu tenho Azão. Eu quero dizer que a distância entre P e V, vamos usar esse exemplo aqui. A distância entre P e V, que no caso aqui é V e R, é de 17. Vamos usar outro exemplo. 14 unidades de recombinação. Ou 14 organídeos. Ou 14 unidades móveis. Tá? A distância entre o P e o A é de 3. Como é que você sabe isso? Eu estou inventando aqui, tá? Então a distância entre o A e o V
só pode ser de 11. Tá? Tá bom, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu consigo saber a taxa de recombinação. Qual dos genes possui a maior probabilidade de fazer o crossover? Tá? Então, se eu tenho 14 unidades de recombinação, é porque a probabilidade é de 14%, no caso aqui era 17%, mas 14% de realizar o crossover. Então, o gene P e V, então a dupla Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, tem uma maior chance, uma maior taxa de crossing, uma maior chance de realizar o crossover do que a dupla Azão, Azinho, Vzão, Vzinho. Porque aqui, ó, eu estou falando de 11% da taxa de crossing. Aqui eu estou falando de 14% da taxa de crossing, que é ainda maior do que a probabilidade de haver crossing entre a dupla Pzão, Pzinho, Vzão, Vzão não, Azão, Azão, Azinho, que é de 3%. Isso é linkage. Beleza? Tranquilo? Para a gente terminar agora, eu vou fazer um esqueminha aqui para a gente falar de câncer, que é a última parte da nossa aula, e realmente é a menor parte. O câncer, acabou o linkage, tá? Acabou o linkage. O câncer, que também é chamado de neoplasia, ela é uma proliferação desordenada de células. Células cancerígenas, células cancerosas. Isso é o câncer, tá? Então, vou escrever aqui. Proliferação desordenada de células. Alguma coisa tem que acontecer, tem que dar algum chabu para que haja uma proliferação desordenada de células, para que células cancerosas ou cancerígenas estejam presentes. Primeiro detalhe. O nome do processo, onde a gente vai de uma célula normal, para uma célula cancerosa, é chamado de carcinogênese. Uma célula normal para uma célula cancerosa. Tá bom, Eduardo, beleza, mas o que precisa acontecer para que a pessoa tenha câncer? A palavra é mutação. O que é mutação? Uma mutação pode ser uma alteração em um nucleotídeo, pode ser uma alteração em um gene, que é um pedaço de um cromossomo, uma sequência de nucleotídeos, ou uma mutação no próprio cromossomo. O cromossomo pode duplicar um trecho, ele pode inverter um trecho, ele pode translocar um trecho com outro cromossomo, inverter, tá? Tudo isso pode acontecer. Mas no câncer, a principal causa é a mutação, deixa eu escrever aqui, mutação de células somáticas. Mutação de células somáticas. Células somáticas são aquelas células presentes no nosso tecido corporal. Meu intestino, meu rim, pâncreas, ok? Olha só, as mutações podem acontecer em dois tipos de genes. Os que a gente chama de oncogenes e nos genes supressores de
genes são bons, nós precisamos desse gene, desses genes. O problema é quando você tem a mutação. Se você tem a mutação no oncogênio ou no gene supressor de tumor, ele para de funcionar. O que esses caras fazem em um indivíduo normal, um indivíduo que não tem câncer? Eles regulam o ciclo celular, tá? Por exemplo, o oncogênio, ele viu uma célula defeituosa, ok? Ele viu uma célula defeituosa. Lembra da intérfase, que é o período de não divisão celular, onde ocorre o G1, o S e o G2? Essa é a duplicação dos cromossomos para entrar na mitose ou na meiose? O oncogênio, quando ele detecta que tem uma célula anormal, quando a célula sai do G1, ao invés de ela entrar no processo de duplicação do DNA, ao invés de ela entrar no processo de aumentar a quantidade de material genético, a célula entra no G0. A célula não se duplica mais, ela vai ser eliminada. O gene supressor de tumor produz proteínas, entre elas uma proteína muito famosa, que é a proteína P53, que detecta anormalidades da célula. Quando a célula está anormal, essa proteína participa de um processo, ela é fundamental para um processo chamado de morte celular programada. Também conhecido para os íntimos, apoptose. Começa a acontecer uma série de eventos na célula que ela morre. Por exemplo, permeabilização da membrana plasmática, da membrana nuclear, perda de conteúdo citoplasmático, a célula anormal morre. O problema é quando você tem mutações nesses genes. Se não tem mutações nesses genes, o teu controle acaba. Então, uma célula anormal, ela não vai para o G0 e ela não sofre apoptose. E ela continua se dividindo. Uma alta atividade mitótica. E aí você tem uma proliferação desordenada de células. Ok? Isso é o câncer. O câncer, essa massa de células que a gente vai chamar de tumor, ele pode ser encontrado em duas principais formas. O tumor benigno e o tumor maligno. Coisas importantes. Quando a gente pensa em tumor maligno, a gente fala que é um crescimento invasivo. É um crescimento invasivo porque as células cancerosas, elas conseguem atingir outros tecidos através da corrente sanguínea. O que a gente chama de metástase. Ok? Essas células, elas são muito diferentes do tecido que originou, do tecido de origem, tá? E elas produzem, olha que sacanagem, elas produzem substâncias que são tóxicas. Tóxicas para ela? Não. Tóxicas para as nossas células normais. Por quê? Essa célula precisa de espaço. Essa célula cancerosa precisa de espaço. Então ela produz substâncias tóxicas, mata a célula normal e tem mais espaço para ela se multiplicar. O tumor benigno, gente, o tumor benigno tem um crescimento que a gente fala que é expansivo. Não coloniza outros tecidos, não ocorre metástase, tá? As células cancerosas, elas são idênticas ao tecido que deu origem. Então se fica lá, se é só expansivo, qual é o problema de ter um tumor benigno? O problema de um tumor benigno é que ele pode comprimir os vasos sanguíneos, e aí você tem um prejuízo na circulação. O mais grave, obviamente, é o maligno. Tá? E para a gente fechar o nosso encontro de hoje, para eu voltar para minha casa, para a gente fechar o encontro de hoje, uma coisa muito importante.
o tratamento. Vamos falar sobre o tratamento e o diagnóstico. O diagnóstico do câncer pode ser por testes bioquímicos, um exame de sangue, por exemplo, o PSA, no caso da próstata. Pode ser um exame de toque, de palpação para a próstata, para o câncer de mama. Tá? E em relação ao tratamento, pode ser em relação ao diagnóstico, desculpa, pode fazer uma ultrassonografia para detecção de tumores mais internos, pode fazer o que a gente chama de citologia exfoliativa, no caso do exame Papa Nicolau, para detecção de células anormais ali no câncer, no colo do útero, que pode dar o câncer. Tá? E em relação ao tratamento, a gente tem 3 ideias principais. A gente tem a radioterapia, a gente tem a quimioterapia e tem a cirurgia. Começa aqui de baixo. A cirurgia está mais relacionada a um tumor benigno, porque o tumor maligno ele pode ter a metástase, pode ter espalhado, você não pode submeter um paciente a uma série de cirurgias para retirar esse grande número de tumor. Tá? Radioterapia, emissão de radiação no local do tumor, e a quimioterapia, que é a mais conhecida, que provoca queda de cabelo, diminui a imunidade, erupções cutâneas, feridas na pele. Por quê? O que acontece? A quimioterapia está relacionada a uma série de remédios, que eliminam células com alta atividade mitótica. Os remédios da quimioterapia, os quimioterápicos, vão eliminar células que se dividem rapidamente, numa taxa muito elevada. Não quer saber se a célula é cancerosa ou se a célula é normal. E aí você entende porque às vezes a pessoa é diagnosticada com câncer, começa a quimioterapia, piora e morre. Porque a quimioterapia destrui as células da medula óssea dessa pessoa, abaixando a sua imunidade, prejudicando as células do sangue, e pode afetar as células da pele, feridas na pele, erupções, queda de cabelo. Hoje em dia, no ramo da biologia que a gente chama de biotecnologia ou nanotecnologia, tá? Já descobriram que existem nanorobôs que conseguem direcionar esses quimioterápicos para somente matar as células cancerosas. A quimioterapia não mata a célula cancerosa? Mata, porque a célula cancerosa tem uma proliferação muito grande, então a atividade mitótica é muito alta. O problema é que eles matam também as células normais. Com esses nanorobôs, o objetivo principal é o direcionamento do remédio, do fármaco, do quimioterápico, somente para células cancerosas. Beleza? Células cancerosas ou cancerígenas. O câncer causado por uma mutação nesses dois vírus. Gente, encerramos por hoje. Foi um encontro, na minha opinião, muito produtivo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e um beijo para vocês. Tá? Foi um prazer estar aqui em nome do Exato. Valeu!